Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou Davi Marengo e você está no canal Design Pix. E nessa videoaula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas do CorelDRAW, que são fundamentais para a gente trabalhar com os nossos objetos dentro dele. Então, bora para a nossa videoaula. Bom pessoal, então eu estou com o meu CorelDRAW aberto. Vou clicar aqui e abrir um novo arquivo. E vou escrever modelo 1. Vou deixar com as definições que estão aqui já, tá? No caso, tamanho A4, né? As cores primárias CMYK, resolução 300 dpi, aprimorado. Vou dar OK. E aqui a gente tem o nosso novo documento aberto com o nome modelo 1 que nós criamos. Vou deixar na orientação retrato e a gente vai dar início. Mas para a gente começar a conhecer as nossas ferramentas, eu queria dizer que a gente não vai passar com todas elas, porque são muitas ferramentas, mas nesse vídeo eu vou estar falando sobre as principais ferramentas que a gente utiliza aqui dentro do CorelDRAW. No caso eu vou usar a ferramenta retângulo para a gente criar um retângulo só como exemplo. Então eu vou abrir esse retângulo, eu vou estar pintando esse retângulo, só para a gente usar ele como base para conhecer algumas ferramentas aqui. Bom pessoal, para a gente começar então, a gente tem a nossa ferramenta, a ferramenta seleção. A ferramenta seleção, ela tem a função de você clicar sobre o seu objeto e arrastar sobre o seu objeto, onde você quiser, é uma das funções dela. Você pode diminuir ou então aumentar o seu objeto, você pode achatar o seu objeto, vou dar um Ctrl Z. E você também pode, por exemplo, se eu clicar mais uma vez, você vê que a propriedade das extremidades aqui elas mudam. Por quê? Porque eu posso rotacionar o meu objeto. Eu posso também modificar ele dessa maneira. Ctrl Z novamente e posso fazer assim também. Eu posso também, olha só, eu tenho o meu eixo aqui central. Se eu jogar ele aqui para o canto, eu posso rotacionar ele também. Dessa forma, por quê? Porque o meu objeto ele gira em torno do meu eixo. Vou dar um Ctrl Z. Basicamente, gente, a função da ferramenta seleção é isso, é selecionar mesmo o objeto. Olha, ele não está selecionado agora, eu clico em cima, pronto, ele está selecionado para eu fazer as alterações que eu quiser com ele. Na ferramenta forma, como o nome diz, forma, a gente vai dar uma forma diferente para o nosso objeto. Aqui nós temos a opção de contorno redondo, que se eu clicar e arrastar para o lado, ele já gera um canto arredondado no meu objeto. Eu vou dar Ctrl Z. E eu tenho também a função do canto com vieira e chanfrado. Vamos lá, deixa eu clicar aqui com vieira para vocês verem como ele faz. Olha só. E você deixa o tamanho que você quiser, tá? O canto do tamanho que você quiser. Ele faz a alteração dos cantos para você. A mesma coisa no chanfrado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui breve. Por exemplo, se você também quiser pressionar o botão Ctrl e escolher um dos cantos, ele vai agir sobre um dos cantos apenas. Olha só, eu estou com o meu Ctrl pressionado. Eu quero também, por exemplo, nesse daqui também. Pronto, já está alterado usando o Ctrl. Ctrl Z novamente. A ferramenta forma, se nós olharmos aqui, nós temos essas pontinhas, essas setas pretas no canto. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem outras ferramentas dentro dela. Por exemplo, na ferramenta forma eu tenho outras ferramentas para a gente optar para dar forma ao meu objeto. Por exemplo, olha esse espiralado aqui, por exemplo. Se eu clicar com o espiralado em cima do meu objeto e segurar com o mouse, ele gera essa forma diferente em cima dele, olha só. Deixa eu dar um Ctrl Z para a gente voltar. Então, todas as ferramentas, quase todas praticamente, somente eu acho que, se eu não me engano, a mídia artística aqui que não tem outras opções. Mas todas têm essa setinha preta que indica que tem outros objetos dentro, tá? No caso dessa ferramenta cortar, vamos usar, por exemplo, a ferramenta faca. Qual é a função dela? É como uma faca mesmo, né? Ao você clicar aqui e arrastar, eu posso escolher onde eu vou cortar o meu objeto. Eu vou soltar o mouse, você vê que ele gerou uma linha branquinha aqui. É o que? É o corte
que a ferramenta faca fez sobre o objeto. Eu vou dar um Ctrl Z e temos também, por exemplo, a ferramenta borracha, né, que aqui eu posso aumentar, no caso aqui, né, eu vou subir um pouquinho, deixar mais ou menos com 10 milímetros, e se eu clicar e arrastar, passar sobre o meu objeto, ele apagou aqui. Vou dar um zoom para você poder ver como é que ficou, e eu posso ir apagando ele, deixando a forma que eu quiser. Vou dar Ctrl Z. Nós temos também a ferramenta Zoom. A ferramenta Zoom, ela tem a função de você ver o seu objeto mais próximo. Por exemplo, se eu passar bem nesse canto aqui esquerdo, superior esquerdo, e clicar sobre ele, ele vai bem onde eu quero, né? Se eu apertar, por exemplo, a tecla F4, eu visualizo o meu objeto por completo. E se eu for, por exemplo, com ela lá no outro canto, ela vai chamar o outro canto. F4 novamente. Eu tenho também a opção, pela rolagem do mouse, eu posso afastar ou aproximar o meu objeto, tá? Por exemplo, se eu rolar para trás, com o rolamento para trás do mouse, ele afasta. Se eu rolar para frente, ele aproxima. Ok? Se você tem um mouse que não tem a rolagem no centro, aí você teria que usar a função da ferramenta ampliar para você poder aproximar o seu objeto, ou usar F3 ou F4 para poder visualizar o seu objeto mais próximo. Tem aqui também a função ferramenta mão livre. Aqui tem várias ferramentas, porém aqui tem, por exemplo, linha de 2 pontos, bezier, caneta, a B-spline, mas eu vou usar apenas duas aqui, tá? No caso, mão livre. Mão livre, como diz o nome, eu posso clicar aqui e clicar aqui, e eu vou clicando e formando o meu objeto. Porém, como o nome diz mão livre, né, eu vou apagar esse objeto, eu vou utilizar a mão livre. Se eu clicar e ir fazendo com o mouse pressionado, eu vou fazer na forma que eu quiser com a minha linha. Por quê? Porque, como diz o nome da ferramenta, ela é mão livre, então eu faço como eu quiser. Quando forma essa setinha preta aqui, é sinal de que eu fechei o meu objeto, tá? Inclusive eu vou até pintar aqui pra gente ver, olha só, ele tá fechado. Eu vou apagar, ou você pode também criar a sua mão livre com linhas abertas. Por exemplo, eu vou criar esse objeto apenas com linha aberta. E temos aqui também a bezier. A bezier, ela vai ligando ponto a ponto. Por exemplo, eu posso clicar aqui, fazer vários cliques até quando eu aproximar esse ponto para eu fechar o meu objeto, e clicar aqui e fechar. Está formado o meu objeto. Eu vou pintar para vocês verem. Eu vou apagar. Aqui nós temos a nossa ferramenta mídia artística, que a gente pode criar aqui algumas formas diferentes aqui na mídia artística. Eu tenho várias opções aqui. É importante que você observe que quando você seleciona uma ferramenta, ela abre opções aqui em cima para você modificar dentro das propriedades dessa ferramenta especificamente. Eu vou apagar e a gente vai dar continuidade. No caso aqui a ferramenta retângulo, que você pode criar um retângulo da forma que você quiser. É só você clicar e arrastar, você cria o seu retângulo. Vou afastar um pouquinho. Eu posso aqui pintar, vou aqui pintar esses dois objetos. E eu posso também criar, se eu quiser, no caso, que nem esse quadrado aqui, que é um quadrado perfeito, pressionando o Ctrl, eu crio o meu quadrado perfeito. Deixa eu deixar esses objetos aqui, vou deixar um na frente do outro. Nós temos também a ferramenta elipse, que também eu posso fazer da forma que eu quiser a minha elipse, porém ela não está de uma forma perfeita, e ela tem a mesma propriedade do quadrado, que se você apertar o Ctrl e arrastar, você cria uma elipse perfeita. Lembrando que toda vez que a gente está usando uma ferramenta, a gente tem funções diferentes aqui em cima. Por exemplo, na elipse, eu tenho a função elipse, que eu vou aqui pintar o meu objeto. Eu tenho a função torta, que ela vem já cortado essa parte, e tenho também a função arco, que se eu clicar, ela não pinta porque é
uma elipse aberta cortada aqui, então ela não tem preenchimento. Deixa eu voltar aqui para a gente ter a nossa elipse aqui também. Deixa eu apagar esses dois. Temos a nossa ferramenta polígono, que também ao clicar e arrastar com o Ctrl, fica um polígono perfeito com 5 pontas. Eu posso aumentar e colocar quantas pontas eu quiser. Aqui no caso 7, 8, 9, 10, olha só. E se eu clicar aqui na ferramenta forma, ela pode dar uma forma interna para mim e gerar, por exemplo, essa estrela com pontas. E eu posso ir aumentando e criando várias pontas aqui. Deixa eu pintar para a gente ver como que ficou. Deixa eu minimizar e arrastar para cá. Aqui na ferramenta polígono, por exemplo, a gente tem vários outros objetos, tá? Que a gente pode dar forma para ele. Por exemplo, no caso de setas, se eu clicar aqui e criar essa seta, ele criou a seta. E lá em cima nós temos vários modelos de setas. Vamos clicar, por exemplo, nessa seta aqui e arrastar, olha só, ele já me deu uma outra forma de seta. Toda vez que você clicar e selecionar uma ferramenta específica, ela vai te mostrar aqui funções diferentes. Eu vou apagar. Aqui nós temos a nossa ferramenta texto. Se eu clicar apenas em cima, aqui você vê que está com o cursor piscando. Eu vou escrever aqui o nome do nosso arquivo, que é modelo 1. Modelo 1, eu tenho o meu texto já escrito pronto, igual um objeto eu posso aumentar e diminuir. E também eu tenho aqui várias fontes diferentes para poder estar aplicando. Você vê que já modificou aqui para mim o estilo da minha fonte. Deixa eu botar uma mais diferente ainda, no caso essa daqui, olha só. Modelo 1. E também a gente pode criar uma caixa de textos. Se eu clicar e arrastar, olha só, eu crio uma caixinha de textos que eu posso escrever aqui o que eu quiser aqui dentro da minha caixa de textos. E aí eu posso, através disso, fazer o que? Fazer o texto para um folder, né, para um folheto, para a gente montar uma revista também, se você quiser colocar o texto aqui dentro. Você pode importar o texto aqui dentro também, por exemplo, se você tiver o texto todo em Word, você pode importar dentro dessa caixa, você pode aumentar a sua caixa aqui. Enfim, você tem essa liberdade de poder trabalhar com o texto. Deixa eu apagar, deixa eu deixar aqui em cima. E aqui a gente tem a nossa ferramenta dimensão paralela, que por exemplo, se eu clicar aqui, vamos nesse objeto aqui, quadrado verde, e se eu clicar nessa ponta com a outra e arrastar, olha só, eu tenho a medida, ele cria a medida perfeita do meu quadrado, que esse quadrado ele está com 80,08 milímetros. Se eu clicar também, por exemplo, aqui, aqui e aqui, por ele ser um quadrado, obviamente ele está com a mesma medida daqui, olha só. Aqui é para você fazer um projetinho, alguma coisa, ele já te dá a medida correta que você está desenvolvendo aqui dentro do CorelDRAW. Vou clicar na ferramenta de seleção novamente, vou afastar um pouco, vou dar um F4 para visualizar todos os meus objetos. Sobre a ferramenta conector de linha reta, ela é mais para fazer uma conexão com os objetos, tá? No caso eu não vou me aprofundar nela porque praticamente quase que não usa ela. Se eu clicar aqui, por exemplo, deixa eu aproximar aqui, clicar, arrastar nessa ponta, eu conectei esse objeto laranja com o meu amarelo, olha só, eles estão conectados. Mas basicamente você não vai utilizar essa função. Aqui no caso eu tenho algumas outras ferramentas, são muito importantes essas ferramentas que são ferramentas de efeitos. Por exemplo, eu vou clicar aqui nessa elipse amarela, né, com ela selecionada, eu vou, por exemplo, utilizar essa ferramenta sombreamento. A ferramenta sombreamento, como o nome diz, ela vai me fazer o efeito de sombra aqui. Se eu clicar no centro do meu objeto e arrastar, vocês podem ver que ele forma essa linha, né? Essa elipse aí azul, que tá com linha azul, que tá mostrando para mim onde que vai ficar a minha sombra. Eu clico, solto apenas, pronto, está formado aqui o meu efeito de sombra. Aqui tem várias outras funções, tá? De contorno, mistura. Como eu disse no início do vídeo, eu não vou falar de todos, senão a aula se estende muito.
eu vou falar mais as funções mais importantes aqui, as ferramentas mais importantes. Deixa eu colocar aqui. E temos também a nossa ferramenta, que é a ferramenta transparência. Eu vou pegar esse objeto, no caso esse objeto vermelho, eu vou aproximar e vou clicar sobre a ferramenta transparência. Você pode perceber aqui que a gente criou essa caixinha para a gente escolher qual o nível de transparência que nós vamos colocar nesse objeto. Por exemplo, eu vou deixar com 45. Olha só, criou uma transparência. Se eu aproximar mais, você pode ver que ele está com uma transparência em cima do meu objeto. Eu vou passar ele em cima aqui para a gente entender melhor. Olha só como é que ele ficou. Ele está com 45% de transparência. Tá? Eu posso aumentar também o nível dele, deixar ele bem mais fraco. Olha só como é que ele ficou bem fraquinho. Então você define um nível de transparência no seu objeto, no objeto que você quiser. Bom, nós temos também a nossa ferramenta conta-gotas. Qual é a função dela? É pegar a cor de um objeto e utilizar em outro. Se eu clicar, por exemplo, nesse objeto que está em laranja, para esse objeto, você vê que ele criou um baldinho, olha só. Que onde eu clicar em cima, eu vou pintar. Por exemplo, eu vou pintar aqui esse quadrado, ele vai ficar com a mesma cor. Se eu for nesse aqui, ele também pinta a mesma cor e assim por diante. E nós temos a nossa ferramenta preenchimento interativo. Eu vou clicar no meu objeto, deixa eu afastar esses dois aqui. Vou clicar no meu objeto e vou clicar na ferramenta preenchimento interativo, que tem alguns preenchimentos interativos mesmo. Por exemplo, se eu clicar nesse aqui, ele já gera um background para mim aqui com esse efeito. Eu tenho aqui também outro efeito. E a gente tem várias outras opções. Se eu clicar aqui, por exemplo, ele abre uma caixinha para mim com várias opções de backgrounds para eu fazer o meu preenchimento interativo aqui. E temos aqui também o preenchimento inteligente, que se eu clicar aqui e selecionar, por exemplo, esse círculo, ele gerou um objeto em cima do meu outro objeto. É um preenchimento inteligente. E temos a nossa ferramenta contorno. Eu vou clicar nessa elipse verde, vou arrastar ela para cá. E como a gente pode ver, a gente tem várias espessuras de contorno. Eu vou aproximar o meu objeto para a gente entender melhor. Por exemplo, eu estou com esse contorno aqui em preto e eu vou aumentar, por exemplo, colocar com 1,5 mm. Olha só, ele já ficou com um contorno mais grosso. Eu posso colocar uma espessura mínima, eu posso, enfim, definir várias outras funções aqui. Por exemplo, ele abre essa caixinha para mim com várias opções de contorno. Ok, a cor do meu contorno, vários tipos de contorno também. Deixa eu dar um F4. Bom, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui. É basicamente para vocês compreenderem um pouco do que se trata as ferramentas, quais são as funções, né, das ferramentas do CorelDRAW para você poder trabalhar o seu objeto aqui dentro da sua área de trabalho. Bom, pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal e marca no sininho para você receber notificações sobre outros vídeos também. Valeu, galera, abraço e até o próximo vídeo.